Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade já é a doença que mais atinge pessoas no mundo. E atualmente, com o fenômeno dos celulares e videogames, ela também vem crescendo com uma parcela da população que em décadas anteriores parecia improvável: as crianças. E quando o assunto são as crianças, o tema vai além, pois tudo o que acontece nessa fase pode levar a consequências que duram a vida toda. Então, em termos de crianças, né, quando a gente fala em criança, muito pode ser feito. Muito pouco está sendo feito, na verdade. O que deveria ser feito? A gente deveria olhar mais para a gestante, porque a saúde da criança começa na gestação. Quando a criança chega para o pediatra, ela já chega com 9 meses de acontecimentos intraútero que determinam a saúde dela no futuro, né? Então, olhar para a gestante é muito importante. A promoção real da amamentação é muito importante. Mudança de introdução alimentar. Hoje a gente introduz alimento muito cedo e a gente não leva em consideração o comportamento alimentar, a gente só leva em consideração o que a criança está comendo e deveríamos pensar em como, quando, onde, por quê e por quem. Tudo isso é importante na hora de comer. Estudos apontam que se as tendências continuarem, haverá mais crianças e adolescentes com obesidade do que com desnutrição moderada ou grave em 2022. No Brasil, a situação não é tão diferente. Bom, podemos dizer que no século XXI, a obesidade, de forma geral, ela consiste numa das grandes epidemias. A obesidade hoje é considerada uma doença, né? E hoje estima-se que no Brasil, grandes estudos apontam que mais de 50% da população apresenta excesso de peso e 1/5 da população adulta apresenta obesidade. E nas crianças esse cenário não é diferente. Em âmbito mundial, a obesidade mais do que se multiplicou 10 vezes nas últimas 4 décadas. Ao longo dos últimos 40 anos, a mudança no estilo de vida e nos hábitos alimentares fez o número de obesos crescer em todo o mundo. Segundo um estudo realizado pela OMS, as taxas de obesidade em crianças e adolescentes em todo o mundo aumentaram de menos de 1% em 1975 para quase 6% em meninas e quase 8% em meninos em 2016. Então, nos últimos 40 anos, a obesidade aumentou no mundo inteiro, tanto em homem como em mulher, tanto em adulto como em criança, tanto em países desenvolvidos como em subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, né? O que mostra que não é privilégio de ninguém ter excesso de peso. Combinado, o número de obesos com idade entre 5 e 19 anos cresceu mais de 10 vezes, de 11 milhões em 1975 para 124 milhões em 2016. Nas últimas 4 décadas, o índice de obesidade entre meninos saltou de 0,93% para 12,7%. Entre meninas, o crescimento foi menor, mas ainda assim elevado. Passou de 1,01% em 1975 para 9,37% em 2016. Bom, nós podemos dizer que as principais causas da obesidade infantil, não somente no Brasil, mas no mundo, são principalmente a má alimentação, seja por horários irregulares, a má qualidade alimentar, grandes quantidades, a dificuldade de acesso a alimentos saudáveis, mas também o sedentarismo. Então a gente pode afirmar, sim, que as pessoas estão mais sedentárias e é importante tentar traçar estratégias com que façam que as pessoas fiquem mais ativas, atingindo principalmente o público que está crescendo, que é a população pediátrica. Sem uma mudança de hábitos, em menos de uma década a obesidade pode atingir 11,3 milhões de crianças no Brasil. Esse é o alerta que a Federação Mundial de Obesidade divulgou no ano de 2016. A mudança de comportamento, tá? O comportamento, o hábito, é muito difícil ser mudado, apesar de ser possível. Existe um conforto, uma área de conforto em que a família se coloca e acaba não conseguindo muitas técnicas efetivas para mudar o comportamento tanto dos pais quanto das crianças. Então eu vou dar um exemplo: comer na frente da TV. Por que cargas d'água a gente não consegue desligar a TV na hora de comer, né? Por isso é tão importante a gente construir o comportamento de não comer na frente da TV desde a infância, porque mudar esse comportamento depois é muito mais difícil. As maiores dificuldades quando se fala de obesidade em crianças e adolescentes, ela trata do envolvimento familiar, que vai ser o cerne do tratamento. Sem a família, sem esse envolvimento, a gente não consegue
ter sucesso também nessa mudança, né, de hábitos alimentares, mudança em termos de sedentarismo. Então, é muito importante essa conscientização. Então, todas as pessoas, indivíduos que estejam relacionados ali com os cuidados dessa criança, a gente fala principalmente a família, mas obviamente que isso se estende também ao ambiente escolar, né, mas principalmente aí no núcleo, né, familiar, é muito importante que haja esse entendimento de que todas as pessoas são muito importantes para essa mudança. E lembrar também que uma alimentação saudável que se orienta para essa criança, ela vai se estender para a família toda, né? Independentemente de peso, é importante que toda a família, né, ela cultive esses hábitos, né, de vida saudável.